quão liberais somos enquanto brasileiros e quão longe estamos de um país que é verdadeiramente liberal e quais implicações disso? Que a gente consiga identificar. Então, assim, sobre essa lógica mais social, eu até tenho uma visão que o brasileiro real, ele é muito liberal, ele é muito libertário. Recentemente até o PT fez uma pesquisa na periferia que ele falou, eu quero saber o que vocês acham do seu patrão, na ideia de que o pobre odeia o patrão dele. Ou ele tem essa relação entre proletário e burguês e tal. E na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade o pobre tem uma relação grande com o patrão dele, porque mais de 80% da economia brasileira está nas pequenas e médias empresas. Então assim, o cara que mora na favela, ele trabalha num salãozinho de beleza que ele vê a dona do salão ali penar para conseguir alguma coisa. O cara que trabalha, é pedreiro e trabalha com 3 ajudantes dele ali, ele sabe a dificuldade que é. Então, assim, no geral, a população brasileira tem essa liberdade muito grande. Né? A gente acaba importando umas ideias de condição social que às vezes acontece lá nos Estados Unidos, na Europa, que aqui não faz o menor sentido. Né? Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o brasileiro tá discutindo o banheiro trans, né? Tipo assim, o banheiro trans, o trans feminino vai num, vai no outro, e aquilo eles trazem como se fosse um grande problema no Brasil. Sendo que se você conversar com um senhorzinho na rua, ele não... E se você olhar, mais de 50% da população brasileira não tem saneamento básico. O que significa dizer que o cara não tem o banheiro. O cara provavelmente, ele faz as necessidades dele num pinico e joga pela janela. Você acha que esse é o problema do brasileiro? O cara que não tem acesso à água, esse é o problema dele, é definir em qual banheiro ele vai. Então, é uma discussão que está rolando fora daqui que a gente importa como se fosse uma questão aqui. Ou educação, a gente está com 70% de analfabetos funcionais. É o cara que você manda ele escrever. Escreve aí, a casa é amarela. O cara vai ter dificuldade de escrever. Você manda ele ler, ele vai ter dificuldade em ler. Aí você pergunta para ele, qual é a cor da casa? Ele não vai saber dizer. Aí a maior parte do brasileiro está nesse nível de analfabetismo funcional. Você acha que o grande problema que a gente tem é falar menine, menino, ili. Percebe que assim, a gente está tentando importar uma realidade que não é nossa. Né? E é isso que me fez muito, que me moveu para tentar abrir um pouco a cabeça das pessoas, aprender mais sobre economia, aprender mais sobre quais são os movimentos que a gente precisa ficar atento e não ficar tanto repetindo briga de político A, político B, eu amo meu político, eu amo outro político, que acaba sendo ruim, entendeu? Você falou tudo do ponto de vista comportamental. Agora, do ponto de vista de dinheiro, de economia, quão livres ou quão não livres somos? Do tipo, como que a gente consegue entender em que ponto que a gente está dessa liberdade que poderia ter aqui no Brasil? Se eu usar um exemplo claro, do tipo, se eu usar um exemplo de abrir uma empresa ou de vender alguma coisa, como a gente está? Olha, se você for pegar, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no... Agora acho que ele vai ficar em cima de mim. Você tem alergia? Não. Mas acho que ele não vai querer ficar parado aqui, né? Não, e ele precisa muito passar o rabo em você, porque é pra marcar o território. Tá, muito então importante. Pode conseguir daqui? Pode. Pode. Assim, eu já trabalhei um bom tempo em uma empresa de shopping center, né? Então eu vi muito brasileiro com aquela ideia de vou ser patrão de mim mesmo e tal, vou sair da empresa e vou montar alguma coisa para mim. E aí o cara acaba saindo, pega o fundo de garantia, todas as reservas que ele tem e abre um negócio. E o que eu mais vi foi gente quebrar, porque na prática você abre alguma coisa achando que é muito trivial, eu vou contratar uns funcionários. Barraquinha. Uma barraquinha, não vai ter problema nenhum. E aí o que acontece na prática você descobre que você tem 1 milhão de licenças para tirar, que você tem um monte de coisa para pagar em paralelo, você descobre que o Estado ele é seu sócio no seu lucro, mas ele não é seu parceiro no seu prejuízo. Então, às vezes, você está enrolado, que é um pouco daquele vídeo que apareceu, né? A pessoa está ali, dificilmente montando uma coisa, está se apertando, mas o Estado vai lá e te multa e fecha, e cobra imposto, e se você atrasa imposto. Então, é muito difícil empreender. No Brasil é muito complicado. E aí você acaba vendo aquele movimento de franquias que o cara abre, aí ele fica sem dinheiro, acaba o caixa, quebra, fica cheio de dívida, aí vende a franquia para outro, aí vem outro. Então eu vi muita gente passar, é muito difícil prosperar no Brasil nesse ambiente tão inóspito de produzir alguma coisa. E é um pouco do que eu peço que as pessoas fiquem atentas, assim, nunca ficar pedindo mais imposto, pedindo mais licença, mais legislação, mais regulamentação, porque tudo isso vai influir na hora de você produzir alguma coisa nessa economia. E se você tem essa dificuldade, naturalmente essa sociedade vai ter muito mais dificuldade em gerar riqueza. E aí a gente vai acabar sendo que a gente é um país pobre que não consegue se desenvolver. Você acha que hoje a gente está pior do que a gente já esteve um dia na história do que a gente consegue lembrar nesse ponto? Se você olhar, existe um site, né, da Heritage Foundation, muita gente deve falar, os libertários olham bastante, em que você faz ali como se fosse... Análise do parece aquelas perguntas capricho, antigamente. Você vai respondendo um monte de questão,
até você dizer se você é mais livre ou menos livre ou sem liberdade nenhuma. E muita gente fala, o Brasil é capitalismo, esse neoliberalismo. Só que quando você olha, de fato, a nossa classificação, a gente está muito perto do socialismo, que eles consideram socialismo, ou seja, o Estado ele é gigantesco na participação da sociedade brasileira. Então essa ideia de que a gente é um país livre, que o Fernando Henrique era um neoliberal, que agora pode tudo, é totalmente o oposto. Mas é muito da relação entre o que o brasileiro consegue enxergar, né? Ele acha que aquilo ali já é muita coisa. E quando a gente vai para fora do Brasil, a gente percebe que não. Os países que prosperam não fazem assim. Se você olhar, todo o Sudeste Asiático hoje cresce sem parar com uma liberdade econômica enorme. Versus a gente aqui na América Latina que fica flertando aí com um monte de populismo e a gente não sai no lugar. Então, quando, no geral, as pessoas aqui da América Latina, no Brasil, a gente olha em volta, a gente tem a impressão que o capitalismo deu errado, que o mundo está piorando, que o mundo está mais pobre. Mas quando você olha de maneira macro o mundo, é totalmente o oposto. O mundo nunca esteve tão rico. As pessoas nunca estiveram tão saudáveis e vivendo tanto. Só que aqui, no nosso quintal, a gente não consegue enxergar isso. E aí, infelizmente, a gente tem uma parte grande da mídia, uma parte grande da próprio establishment brasileiro, que eles meio que eles valorizam esse tipo de movimento, que não é o que deveria acontecer. A gente deveria olhar para os lugares que estão dando certo. Eu falo isso várias vezes nos vídeos meus, assim. A gente só precisa copiar o que dá certo, não precisa ficar inventando. E o brasileiro tem essa mania. Não, aquilo ali deu errado? Não, mas fica tranquilo, que a gente vai mudar o que deu errado e vai tentar dar certo. Não, olha o que deu certo e copia.